Olá, maravilhosas e maravilhosos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Panorama Semanal. E eu confesso que quando eu comecei a planejar essa semana, eu fiquei assim, ó, aleluia, irmãs. Por quê? Porque eu sei que a gente tá no meio da temporada de eclipses. Sim, a gente tá meio perturbada, como diria minha avó, assim, perturbação. Ela não fala perturbação, ela fala perturbação. Por quê? Porque a gente tá, sabe, a cada hora atropelada por uma coisa, né? Sonha tanto que você acorda até cansada. Você se sente no fundo do poço, mas você já tá lá, o que é meio acostumado, você já tá até lá, nossa, até encontrando um petróleo lá, até encontrando umas pedras preciosas, é tanto mergulho interno que você já, assim, tá habituado à jogação na BR por aí, um monte de coisa acontecendo, né? Então, decisões, momento decisivo, mesmo você não querendo tomar nenhuma decisão muito delicada em meio à temporada de eclipses, acaba tendo que tomar, certo, né? O que eu falo pra vocês, mesmo eu não indicando tanto certas decisões muito grandiosas nesse período, às vezes não tem o que fazer, às vezes é uma coisa que já vem, né, de um certo tempo, você já vinha sentindo algumas semanas ou até meses e de repente, nesse meio de temporada de eclipses, ou seja, a gente teve um na semana passada, vocês lembram, né? Só relembrando que foi no dia 17, o próximo vai ser dia 2 de outubro. Então, nesse interim vem muitas confirmações da vida, então siga observando por aí, tá? Algumas situações que vêm e é algum tipo de não, e aí você fala, talvez seja realmente algum tipo de revelação de que não vale tanto a pena eu continuar direcionando tanta energia para isso aqui. E ao mesmo tempo, né, ao passo que outras situações de repente vêm e dá muito certo. Você é muito bem recebida ou recebido em certas situações por certas pessoas e os caminhos vão se abrindo. Então confia nesses caminhos que estão se abrindo. E eu gosto mais dessa semana, apesar da gente ter algumas questões que eu já vou explicar melhor para vocês. Então, decorrer da semana inteira não tem jeito, né? Tanto esse Sol como Mercúrio vão se aproximar desse nó do Sul. A gente sabe que sempre que a gente tem ativações de nó do Sul, são momentos em que a gente pode sentir que tá caindo em certos padrões antigos, a gente pode sentir um pouco drenado, né? Energeticamente, inclusive, eles são vistos por muitas vertentes como bem maléficos e é importante você até observar. Vocês sabem que eu gosto de ensinar para vocês no Panorama Semanal mais do que só o Panorama Semanal. Aproveito para ensinar outras questões. Mas no seu mapa natal, toda vez que você tem ativações intensas acontecendo nos seus nodos lunares e principalmente no nó do sul, é bem importante, não é para se desesperar, tá? Mas é ótimo como prevenção, para você saber que você precisa ficar de olho em certas questões de saúde. Então, por exemplo, você tem o seu nó do sul nos últimos graus aqui de touro. Poxa, esse Urano tá em cima do seu nó do sul, deve estar surgindo coisa que não para mais, né? Então, pode ser que estejam vindo de forma recorrente algumas questões de saúde, questões de garganta, por exemplo, que é a parte do corpo associada a touro, né? O pescoço. Então, se tem aqui em peixes também seu nó do sul, provavelmente não tá fácil para você, né? Com Saturno transitando em cima dele. Então, é bem bacana você ir observando esses padrões para você já se preparar. Vou ter uma ativação de nó do sul, deixa eu fazer check-up, deixa eu cuidar melhor da minha saúde, ainda melhor, sempre importante a gente cuidar, mas é interessante ficar de olho nessas questões e essas ativações que a gente vai ter essa semana, principalmente mais chegando no fim de semana do nó do sul. Eu confesso que eu olhei e falei, poxa, tá um fim de semana que podia estar tão maravilhoso astrologicamente, né? A semana que vem vai começar com Casime, né? De Mercúrio, Sol, conjunto a Mercúrio, tantas ideias, mas vão estar muito pertinho do nó do sul. Então, pode ser que a gente tenha uma crescente no decorrer dos próximos dias de percepções a respeito de que certas questões que a gente precisa liberar na nossa vida. E tudo nessa semana vai apontando muito para isso, e nessa temporada de eclipses também, né, gente? Lembrem que temporada de eclipses é um momento de grandes chacoalhões, sim, e que muitas vezes são, sim, intensos, mas são redirecionamentos importantes, tá? Porque às vezes o eclipse vem para dar um chacoalhão e fala, para de colocar energia nisso daí e olha para aquela porta lá que tá super aberta, mas você tá tão na ideia fixa aqui que você não olha para lá, você não percebe as oportunidades que você poderia abraçar, que você poderia co-criar para sua vida por aí, escolhas melhores que você poderia fazer. Então, sim, a gente continua nesse mood bem de um eclipse lunar que a gente teve, né, de muitas liberações, ao passo que a gente também tem certos caminhos se abrindo, porque lembrem que foi um eclipse de lua cheia, mas foi um eclipse de nó do norte, então certos ciclos se fechando para que outros possam se abrir e de forma concomitante mesmo, tá? Finalizações e certos inícios também fluindo na vida, e essa é uma semana que vai reforçar isso também, uma semana em que a lua vai ficar minguante, vai convidar para diversas liberações, tá? Vários ajustes também, que são muito favorecidos quando a lua está minguante, mas a gente tem aspectos muito interessantes que nos ajudam, tá, gente? Eu acho que, apesar da intensidade do momento, que não tem como falar que vai ser leve, eu sinto que ela é mais leve do que semana passada. Pelo menos contem aqui se semana passada de fato foi intensa pra vocês. Por aqui foi, até o fim de semana também, esse fim de semana bem intenso. Eu tô liberando isso pra vocês ainda no fim de semana e eu imagino que ainda seja intenso pra vocês, mas no decorrer dos próximos dias acredito que a gente pode experienciar essa melhora. Claro que sempre considera as ativações que estão acontecendo também no seu mapa, tá? Eu passo aqui os trânsitos de forma geral e de acordo com a eletiva, que vocês recomendo que aproveitem muito, tá? Todas as estratégias que eu passo, eu vou passar cada dia as estratégias, os melhores horários, tudo isso. Aproveitem isso, tá, gente? Porque até para quem chegou aqui há menos tempo no Astro Journey, para quem não conhece tão bem meu trabalho ainda, eu sou especialista
especialista não só em astrocartografia, precursora da astrocartografia no Brasil, primeira astróloga daqui com certificação global, etc., mas também fui me especializando nesses últimos anos em eletiva. Tanto que tem uma história que eu acho que eu não cheguei a contar para vocês, que foi muito interessante, que na época que eu lancei a Jornada da Ciência aqui no app, o meu curso de astrocartografia, eu lancei ele no dia 7/7. E eu lembro que quando eu tava analisando essas datas, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, gente, por isso que eu falo para vocês, aproveitem muito, tá? Essas datas já vou mostrar para vocês aqui, para quem chegou a menos tempo, onde acessar os melhores dias do mês para aproveitar, porque isso realmente é valiosíssimo. Mas achei muito interessante porque poucos dias depois que eu lancei, eu lembro que eu lancei na fase nova, que não é minha favorita para lançamentos, eu gosto muito mais da lua crescente, mas tava tão bonito, mas tão bonito esse dia em vários sentidos, que eu falei, vou lançar 7/7, se não me engano foi 2 ou 3 dias depois que a lua ficou nova, mas mesmo assim tava espetacular. E eu lembro que poucos dias depois uma amiga em um grupo mandou um e-mail, se não me engano era da LSA, da London School of Astrology, falando 7/7, um dos melhores dias do ano do ponto de vista da astrologia eletiva. E eu só assim falei, já sabia. Mas é muito legal a gente ter essas confirmações e ver que de fato todos os cursos, toda a dedicação, workshops e tudo, e análises anos a fio, fazendo essas análises e aplicando, vendo no meu negócio e na minha vida, isso traz um know-how impressionante, isso faz muita diferença para que as coisas na vida comecem a dar certo. Por que que você vai ficar fazendo as coisas que são importantes para você, né, que envolvem tanta dedicação por trás, e você vai e dá certos passos em certos momentos que às vezes é aquele dia que horas depois ou horas antes já fluiria de forma completamente diferente. Então aproveitem isso aqui, você que chegou aqui há menos tempo, né, não tem o costume de aproveitar, aproveita isso aqui, tá? Aqui no app, no módulo calendário, essa terceira imagem, melhores dias do mês, sempre entra. A promessa é sempre liberar na virada do mês, no último dia do mês anterior, mas eu tenho liberado até antes para vocês, tá? Então, por exemplo, aqui os de setembro, né? Então aproveitem todas essas datas. Lançamentos, provas, casamento, assinatura de contratos, entrevistas, compras maiores, tem as datas e muitas vezes até horários, mapa de manifestação, aplicações financeiras, entrevistas ou conversas que você quer que fluam de forma positiva, por exemplo, conversar sobre ajustes na relação, pedir demissão, terminar namoro, parceria, etc. Compras mais comuns, porque até isso faz muita diferença. Mudanças no visual, dias para você ter um pouco mais de cuidado, melhores dias para encontros amorosos, dias em que pode ter muitos insights. Então, aproveita, tá? Aproveita mesmo, porque isso faz muita diferença. E eu quero ver a vida de vocês prosperando cada vez mais, né? Tudo dando cada vez mais certo por aí, porque vocês merecem isso, tá? Então, vamos lá, vamos para um olhar estratégico para essa semana e no final eu vou ler para vocês uma carta que eu tirei. Eu me deu vontade de chorar, gente, na hora que eu tirei, porque eu falei, não, é muito surreal como coincide muito e traz uma mensagem muito linda para exatamente o que essa semana está nos dizendo. Então, não deixa de ficar aqui até o final, porque vai fazer bastante diferença. Se você tá com pouco tempo, você pode até acelerar esse vídeo, mas como eu já falo bastante rápido, algumas pessoas inclusive fazem o contrário, colocam no 0.8 para poderem assistir com mais calma, porque eu realmente tenho bastante esse dinamismo. Semana passada achei até engraçado que uma aluna falou, nossa, Isa, achei você até mais séria no panorama. Eu falei, gente, acho que não era nem seriedade. Claro que era uma semana que pedia mais seriedade também, então eu vou muito de acordo com esse mood, mas eu acho que era cansaço, sabia? Porque tá sendo tão intensa por aqui essa reta final da escrita do livro e conciliar com todo o resto, então queria poder dar um abraço em quem também sente que tá com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, que dá até uma ansiedade. Em certos momentos eu não costumo ser uma pessoa ansiosa, mas nos últimos tempos até tô, porque é de fato muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, muita coisa para conciliar, né? É calendário, é jornada, app, maternidade, a finalização do livro, várias questões fluindo, assim como eu imagino que para vocês também. Então, lembra de vocês se acolhendo, tá? Por mais que tenham trânsitos e aspectos um pouco mais favoráveis que nos auxiliem, em vários momentos você pode ter uma sensação de um certo, sabe, um certo desespero, uma certa confusão. O momento fala muito sobre isso. Então, lembra de se acolher, lembra de dizer para si mesmo, eu estou fazendo o melhor que eu posso. Ah, eu estou fazendo o melhor que eu posso, estou dando o meu melhor aqui e o melhor vai seguir fluindo. Não tem como fazer milagre, eu não sou um robô, mas eu vou seguir me dedicando e fazendo a minha parte, eu sei que o melhor vai fluir. Então, lembra disso, de vocês se perdoando por não estar conseguindo dar conta de tudo exatamente como você gostaria, e às vezes a gente coloca certas expectativas meio impossíveis a respeito do que a gente é capaz de fazer, né? Então, tem um pouco de cuidado com isso, com esse excesso de autocobrança. Mas eu gosto muito de como essa semana começa, né? Como sempre tá o mapa aberto aqui, eu coloco meio-dia para vocês se familiarizarem sempre com o fato até de que ao meio-dia o sol está lá no meio do céu. Lembrem disso, que o mapa astral é como se fosse um reloginho. Então, quando você abre o mapa por volta das 6 da manhã, ele vai estar aqui muito perto do ascendente, porque ele vai estar ascendendo, né, no horizonte. Aí ele vai percorrendo aqui, né, no decorrer das horas seguintes. Ao meio-dia ele tá aqui perto do MC, no meio do céu. Depois ele vai vindo aqui, ele é como se fosse o ponteiro, né, desse relógio do mapa astral. E quando ele está se pondo, né, então por volta das 6 da tarde, ele tá aqui próximo ao descendente. Depois ele vai seguindo e esse mapa vai girando junto
com o Sol, certo? Ele vai indo e por volta da meia-noite ele está aqui no IC, no Imum Coeli, fundo do céu, aqui na cúspide da casa 4 e assim por diante. Depois ele vai percorrendo até ascender no horizonte. Quando ele nasce, ele está perto aqui do ascendente, tá? Por isso que quem, por exemplo, nasceu por volta das 6 da manhã, normalmente, né, muitas vezes vai ter o mesmo ascendente que o Sol, porque o Sol vai estar perto aqui, ou vai ter uma variação pequena, tipo o próximo signo ou o signo anterior. Já quem nasce entre 11h30 da manhã e meio-dia, normalmente são pessoas que vão colocar muito foco na carreira, porque vão ter o Sol aqui, talvez até outros planetas também, principalmente pessoais, próximos ao meio do céu ou dentro da casa 10. Já quem nasce principalmente entre 5 e 6 da tarde, normalmente vai ter o Sol aqui dentro da casa 7, vai colocar bastante energia nos relacionamentos. Tem até que ter cuidado para não colocar muito do seu coração no outro. Lembrar de se priorizar também. Refletir a respeito do que se realmente quer, não o que os outros esperam de você. E assim por diante. É interessante ir observando esses padrões, né? Mas, de fato, a semana já começa de forma interessante. E por que eu gosto muito dessa segunda-feira? Porque a Lua está aqui em Gêmeos, né? Observa aqui no mapinha, Lua em Gêmeos. Eu acho tão bonitinho porque o Kael, meu filho de 4 anos e meio agora, toda vez que ele vê um mapa aberto, ele fala assim, cadê a Lua? A gente brincou disso uma, duas vezes, e agora toda vez que ele olha o mapa, ele já fala, cadê a Lua? Aí ele já aponta para ela, muito bonitinho. E a Lua está aqui, ela está feliz nessa segunda-feira, porque observe que ela está aqui em Gêmeos e passa o dia se aproximando de uma conjunção com Júpiter, às 7h30 da noite. E sempre quando eu falo, gente, vocês vão reparar que ela está o dia inteiro formando esse aspecto, porque do ponto de vista da eletiva, o próximo aspecto ao qual a Lua está aplicando é o que mais vai contar, e principalmente como a Lua fala muito das nossas emoções, ela vai guiar muito como a gente está se sentindo. Então, se a gente está se sentindo mais pressionado, mais angustiado, mais feliz, e um dia inteiro com a Lua se aproximando dessa conjunção com Júpiter, é muito feliz, traz esse entusiasmo, traz esse favorecimento para trocas, para ideias, para planejamento de viagens, gravações também é um dia ótimo para gravações, principalmente considerando que Mercúrio em Virgem, que ainda está muito feliz, está domiciliado em Virgem, está formando um trígono com Urano em Touro, esse Mercúrio vai ser um grande protagonista dessa semana, aliás, já vou contar mais sobre ele. Mas ele está formando um trígono com Urano, ele é o regente também dessa Lua em Gêmeos, então é um dia em que a gente pode estar acelerado até demais. É importante, como eu sempre digo para vocês na Lua em Gêmeos, organiza muito bem, tá? Coloca tudo no planner bonitinho para você não se animar tanto que você vai e começa uma conversa num grupo no WhatsApp, quando vai ver, passou lá uma hora e nossa, isso daqui que era prioridade, não fiz. Então, organiza muito bem, mas quanto mais você se organizar por aí e você colocar energia naquilo que você quer que dê muito certo, tem muitas chances de fluir muito bem. É um dia bom para você comprar passagens, principalmente se é uma viagem que você já estava planejando há bastante tempo, tá? Mas compras de fato estão favorecidas nesse dia, principalmente antes desse horário, antes das 7h30. E lembra que se você está em outros fusos, você tem que sempre fazer a conversão, tá? Lembra que um aspecto da Lua, por exemplo, a Lua em Gêmeos quadrando Saturno, lembra que isso está acontecendo no mesmo instante para todo mundo que está na Terra. É como se fosse um WhatsApp que está chegando para todo mundo ao mesmo tempo. Só que para cada um, quando você olha no relógio, vai estar mostrando um horário diferente no relógio. Então, o instante é o mesmo, só que de acordo com o local em que cada um está, o horário vai ser diferente. Então, por exemplo, para quem está na Europa, o período da manhã e início da tarde é um pouco mais intenso. Por quê? Porque esse instante da Lua quadrando Saturno, para eles, já vai ser o início da tarde. Então, no decorrer da manhã inteira, essa Lua ainda está aplicando essa quadratura com Saturno em Peixes. Então, para quem está na Europa, o período da tarde, a partir do meio da tarde e até a noite também, é o mais interessante. Para quem está na Ásia e na Oceania, o dia inteiro pode ainda ser pode ser um pouquinho mais desgastante, porque vai passar o dia, porque essa quadratura só vai acontecer à noite para vocês. Então, é um pouquinho mais intenso, porque pode dar essa sensação de uma pressão, de muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, não é esse dia tão favorável assim para certas compras e tudo mais. Fica mais interessante para vocês mais pro final da noite e na manhã de terça-feira também. Então, sempre mantenham isso em mente. Parece que o jogo virou, né? Porque várias vezes acontece de os melhores aspectos acontecerem de madrugada pra gente aqui no Brasil, e para vocês tá maravilhoso o dia inteiro aí, mas essa semana tá até que mais equilibrado, mas vai ter momentos muito bons para vocês também. Fiquem tranquilas, tranquilos. Mas, de fato, pra gente que tá aqui no Brasil, muito interessante, principalmente até 7h30, tá? Então, precisa realizar alguma compra, ter uma conversa importante, ter uma conversa brainstorms, tá? Conversas em grupo para você conseguir solucionar alguma questão mais rápido, sabe? Tem esse dinamismo muito bacana. Então, alguma coisa que você tava travado, não tava fluindo, então tem esse dinamismo para você conseguir dar passos, né? Bem ágeis, bem inteligentes, certas questões que precisem ser resolvidas e solucionadas. Então, não fica assim, sofrendo, reclamando. Busca as soluções, e se você não conseguir encontrar sozinha, pede ajuda. Pede ajuda, porque através das trocas, muita coisa legal pode fluir. Você consegue obter aí novas perspectivas com uma Lua em Gêmeos para resolver o que for necessário, tá? E aí na terça-feira, eu gosto muito, gente, principalmente de meio-dia até 3 da tarde, tá? Meio-dia até 3 da tarde. Vamos mudar aqui para terça para mostrar para vocês. Por quê? Meio-dia a Lua entra em Câncer,
Antes disso, é isso. Ela ficou um pouquinho perturbada, né? Formou alguns aspectos intensos de manhã, fica fora de curso, ou seja, segue no signo de Gêmeos, mas sem formar nenhum aspecto planetário das 9 da manhã até 11h49, vamos considerar das 9 até meio-dia, tá? Então evita a qualquer custo compras, conversas importantes, exames também esse horário, exames na lua fora de curso. Já falei pra vocês, gente, esse Docs aqui tá disponível pra vocês desde antes do mês anterior acabar. Essa semana mesmo, provavelmente terça ou quarta, já vou disponibilizar pra vocês o Docs de outubro. Vocês toda vez que, tá marcando o exame, peraí, um minuto, você abre esse Docs, minha filha, e você não marca o exame pra quando a lua tá fora de curso. Então você vai chegar, vão trocar, vão fazer o exame errado, é uma confusão, atrasa, atrapalha seus outros compromissos. Então, você pode, na terça-feira, uma entrevista também importante, uma reunião. Você pode terça-feira, 11 da manhã? Não posso. Você pode às 2 da tarde? Posso. Maravilha, você marca essa entrevista com a lua em trígono com Vênus em Escorpião, minha filha, você não seja boba. Então, esse é o horário mais interessante. Essa Vênus, ela tá confortabilíssima em Escorpião? Não, mas Vênus é Vênus, né? E a gente vai falar mais sobre isso nas previsões de cada dia, tá? Nas previsões diárias também, sobre essa Vênus em Escorpião, porque ela, já dando algumas pinceladas, ela tá exilada quando ela tá em Escorpião, né? Ela não tá super, super, super confortável, mas ela convida a gente a entrar em certos processos profundos e acessar o nosso poder na forma de lidar com todos os assuntos venusianos. Então, você estava lidando de forma muito leviana com as suas finanças, vai acessar o seu poder, retoma os estudos para você se aprofundar, né, na forma de você lidar com o seu dinheiro, de você investir. Vênus em Escorpião dá ótimos investidores para quem aproveita esse potencial, né? Porque às vezes você pode simplesmente não aproveitar, mas tanto em Escorpião como na casa 8 podem ser pessoas que se tornam grandes investidoras. Aposte nisso por aí, né? Então, relacionamentos também ficam meio balançados. Aquilo que não tá alinhado, você vai ter força e acesso ao seu poder para você conseguir terminar. Ou você precisa aprofundar essa relação de alguma forma. Comece a fazer terapia de casal. Aproveita que essa semana também Mercúrio vai entrar em Libra, por exemplo, é muito favorável, tá? Ele vai ajudar a dar uma equilibrada, inclusive, nesse trânsito de Vênus por Escorpião, né? Traz um aspecto de um pouco mais de leveza e de, nossa, vamos conseguir resolver aqui e não só ficar desenterrando coisa do passado, jogando na cara, ativando certos rancores, né? Então tem que usar com muita consciência e a gente consegue, todo o trânsito a gente consegue usar de forma consciente, a gente consegue usar a nosso favor, aqui a astrologia co-criativa, né? Não é que algo vai ser determinista, algo é ruim, é terrível, todo mundo vai sofrer, nada disso. A gente interpreta as mensagens que eles estão passando justamente para a gente poder fazer o melhor a partir delas. Então a gente consegue usar muito bem esse trânsito de Vênus por Escorpião até dia 17 de outubro, mas precisa ter muita consciência. Estudos profundos junto com amigas, junto com o mozão, com a mozão, estudar astrologia, estudar sobre finanças juntos, comprar umas lingeries maravilhosas, sensualíssimas, trabalhar o seu magnetismo pessoal. Eu fico feliz quando a Vênus entra em Escorpião, porque eu tenho ascendente Escorpião, então é um momento legal para pensar em mudanças no visual. Então essa casa que tem Escorpião tá com favorecimento, né, com essa Vênus transitando por ela. Então, para todo mundo é interessante, mas tendo ascendente Escorpião, por exemplo, a unha, pintar, né, a unha de esmalte escuro, passar um batom escuro, usar umas roupas magnéticas, uns tons de bordô, né, vinho, um roxão bem escuro, um brincão assim poderoso, sabe? Todo mundo, bem interessante tudo isso. E as lingeries também, né? Então, nos dias que eu até recomendei que estavam bons lá com a Vênus em Libra para compras, que eu falei, compra a lingerie, umas bem maravilhosas que na Vênus em Escorpião você vai usar muito, então, agora é a oportunidade de você utilizar, tá bom? Mas brincadeiras à parte, muito importante, tá? Esse período. Não adianta a gente querer fugir da profundidade, não adianta a gente querer só, relacionamentos são difíceis, relacionamentos dão trabalho. E com a Vênus em Escorpião é você arregaçar as mangas e fazer o trabalho que precisa ser feito para transformar o que precisa ser transformado, curar o que precisa ser curado, colocar os pingos nos is. Tem alguma coisa que te incomoda lá do passado? Sim, você em algum momento, nos dias, né, que eu indico mais para conversas delicadas, principalmente, se aproveitar para conversar sobre isso, não para jogar na cara do outro só sobre o passado, mas para você curar o que precisa ser curado para que vocês possam viver um futuro melhor. É um momento muito bacana para isso. Resolvendo o que precisa ser resolvido, curando o que precisa ser curado, depois na Vênus em Sagitário vocês marcam viagem, vocês fazem e vão conseguir estar muito mais felizes, tá? Mas antes, né, tudo tem o seu momento, né? São fases que precisam ser vividas, não adianta a gente querer pular etapas e fugir da profundidade, tá? Esse é o convite escorpiano para nossa vida. E então é isso, retomando aqui na terça-feira, que é isso, essa lua forma esse trígono com Vênus em Escorpião. Eu gosto muito principalmente desse horário, principalmente porque também é o horário em que Mercúrio tá formando, né, esse trígono com Urano aqui em Touro, fica exato. Então é muito interessante porque ainda tem esse dinamismo, tá? Bem interessante, mas é isso, depois eu sinto que a nossa energia talvez já caia um pouco mais. Então é um dia um pouco mais delicado. Essa terça-feira é um dos dias um pouco mais delicados dessa semana, porque tanto antes como depois desse horário é interessante ter um pouquinho mais de paciência, porque depois a Lua vai formar essa quadratura com o Sol, vai ficar minguante. Então repara que o Sol tá aqui no grau 2 de Libra, certo? A Lua vai ficar no grau 2 de Câncer,
câncer e ela vai formar uma quadratura interna no seu quarto minguante, então começa a minguar até o momento em que ela vai renascer quando ficar conjunta ao Sol, quando vai começar a lunação libriana oficialmente, que não só vai ser uma lua nova, como também será um eclipse no caso desse ano. Mas não só isso, ela vai ficar minguante, vai quadrar os nodos, né, depois mais tarde os nodos lunares, e também a gente vai sentir bastante o próximo aspecto de Mercúrio, porque os três estão acontecendo. Vocês lembram que o Sol passou por isso na semana passada? Foi o Sol que estava envolvido nesse grande trígono de terra aqui, que na verdade também é um aspecto pipa, porque está acontecendo essa oposição, esses dois sextis aqui, e o grande trígono de terra ao mesmo tempo. Então, Mercúrio é que percorre essa semana inteira essa jornada de estar formando tanto esse trígono com Urano, como também um trígono com Plutão, que vai acontecer mais no final da semana, como também ao mesmo tempo essa oposição com esse Netuno aqui, ao passo que também está acontecendo, né, esse envolvimento de Netuno com ambos, tanto com esse Urano como também com esse Plutão. Então percebe que são processos muito profundos, assim como eu falei na semana passada, são transpessoais envolvidos. Então são processos profundos que a gente nem consegue compreender muito bem. E a carta que eu tirei, vocês vão ficar em choque, porque é como se fossem questões que a gente está vivendo que não são só nossas, tão ligadas ao coletivo, e por isso tantas coisas intensas acontecendo também no coletivo, tão ligadas a padrões ancestrais nossos também. Então são muitas questões sendo mexidas, por isso que eu indiquei para vocês tanto a oração de São Miguel Arcanjo. Quem não estiver fazendo, ainda é tempo de começar, tá? Porque eu sinto que são coisas que a gente nem sabe tudo conscientemente do porquê da gente estar sentindo tantas questões contraditórias, do porquê da gente se sentir tão cansado, tão estranho em vários momentos. São muitas coisas envolvidas que não são só a nível pessoal, só a nível físico, são também a nível emocional, mas também energético, espiritual. Por isso que eu gosto da oração e nossa, estou muito feliz por estar fazendo, porque é como se você fosse liberando questões muito, muito, muito profundas. Então é mais uma semana para você estar fazendo por aí. Siga firme na oração, não pula nenhum dia, coloca alarme para você seguir fazendo, porque pode haver resistências, você vai se distrair, você vai esquecer, se der bobeira aí tem que começar de novo, mas mantenha-se firme, porque são questões profundas sendo liberadas e a carta, vocês vão ficar chocadas, mas já conto sobre ela. Mas é isso, são processos profundos acontecendo. Então esse Mercúrio, ele tá nesse grande trígono de terra, porque é um trígono ele acontecendo com esse Urano, com esse Plutão, ambos também entre si, mas tá acontecendo também essa oposição com Netuno em Peixes. Então pode dar um pouco nesse dia, em vários momentos, até mesmo nesse horário que eu gosto mais, é que para certas questões estratégicas, compras, enfim, que você precise fazer, não é um dia tão indicado para compras, porque essa oposição também com Netuno, pode ser que alguma questão não esteja muito clara, pode ser que você seja meio enganada ou enganado por aí, sabe? Então tenha um pouco de cuidado com compras nesse dia, eu prefiro a segunda-feira mesmo, e outros momentos que eu ainda vou indicar, mas pode dar uma sensação de confusão, de tô num limbo, de nossa, tô sentindo tudo muito intensamente. Então eu recomendo que você pegue um pouco mais leve nesse dia, se possível, porque vai acontecer principalmente até 8 da manhã de quarta, então na quarta também, mas eu sinto, muitas vezes a gente sente antes os aspectos, quando eles estão aplicando, a gente sente muito mais do que quando já tá afastando. Então pode ser um dia um pouco mais delicado, com menos energia, confusão, vícios, uma vontade de você compensar na comida certas questões emocionais. Toma cuidado com tudo isso. Tenta lembrar de beber bastante água. É um momento em que muitas limpezas estão acontecendo. Então bebe muita água, se alimenta bem, fica de olho aí na quantidade de proteína que você tá comendo. Já se planeja para chegando tipo 3, 4 da tarde, você já ter um lanche saudável à vista para não chegar aquele momento das 4h30, 5 que dá vontade de se atacar um doce gigantesco. Não tem problema comer doce, não tem problema umas bandidagens e tal, só que cuidado com os excessos, porque a gente pode se sentir tão assim desorientado, perturbado emocionalmente por conta de algumas questões que às vezes você vai e descompensa em alguns sentidos, tá? Gente, olha quem veio participar, que coisa mais linda. Cristininha, ela tomou banho, olha o acessório. Você tirou o outro já, Cristine Olsen? Ela tava miando, querendo vir participar. Que coisa mais linda. Ela uma vez por mês precisa tomar banho porque ela é caiçara e ela não dá conta de se limpar sozinha com tanto pelo assim. Então acaba tendo que tomar. Ela tava miando querendo participar. Então fica aqui com a mamãe, Cristi. Você tá muito linda e cheirosa. Mas é isso, a gente pode se sentir meio confuso, meio perturbado, mas se vier inspiração, ao mesmo tempo tá acontecendo também esse trígono com Urano. Então é um mix, você não sabe se você é genial ou se você tá enlouquecendo. Então vai no flow, vai fazendo o que dá, vai que vai, respeita. Se não tiver tão eficiente quanto você gostaria, não se culpa por isso, não fica se
punindo. E aí, já a quarta-feira é interessante, porque aí o aspecto que começa a prevalecer mais desse Mercúrio, ele passa do minuto desse Netuno, né? Então ainda tá no grau 28, mas Netuno tá grau 28 e 23 minutos. Mercúrio já tá 28 e 41. Então o próximo aspecto que já fica um pouco mais intenso é o trígono com Plutão em Aquário. Todos ainda estão acontecendo, tá, gente? A gente sente um mix de tudo isso a semana inteira, mas eu gosto muito dessa quarta, já mudei aqui pra quarta, já mudei aqui pra quarta. Por quê? Porque dá uma energia de reagida na vida. A Lua ainda tá em Câncer, então a gente tá muito conectado com as nossas emoções, com a nossa intuição, tá? Um dia, assim, com a Lua formando esses aspectos, tá? Aspectos interessantes. Apesar dela conjuntar Marte ser um pouco intenso demais de manhã, pode dar uma certa ansiedade, algum tipo de conflito familiar, principalmente, ou a respeito de algum assunto domiciliar também, ou com a mãe, questões assim. Pois essa Lua forma trígono com Saturno em Peixes, tá? Olha ela aqui, fica conjunta, Marte passou, vai passar as horas seguintes formando um trígono com esse Saturno, então fala, ó, eu sou capaz de resolver. Isso daqui é a gente, um Mercúrio também em trígono com Plutão, é a nossa mente muito afiada, a nossa intuição muito aguçada. Então é bem daqueles dias sentir, agir. Sentiu o que você precisa fazer? Não fica se questionando muito, não fica pedindo mil opiniões. Sentiu, agiu, sabe? Vai e toma atitude. Se for uma atitude, uma conversa muito importante, espera passar das 9h30 da manhã, porque conjunto a Marte pode ser que leve a algum tipo de conflito, estresse desnecessário. Então eu gosto mais entre 10 da manhã e 3 da tarde, principalmente. 10 e 2h30 da tarde. Gosto mais, mas eu amo o fato desse Mercúrio estar formando esse trígono com Plutão em Capricórnio nesse dia. É isso, passado esse período da manhã, né, início, primeiras horas da manhã que tá mais intenso, depois a gente fala, nossa, tem um monte de coisa intensa acontecendo, mas eu sou capaz de resolver. Eu sou capaz de acessar o meu poder, tomar as melhores decisões para minha jornada, o meu sentir tá me guiando, o meu sentir não é o meu inimigo, ele tá me mostrando aqui o que precisa ser transformado e curado. Então vou tomar atitude de acordo com isso, até todas as questões de saúde que estão aparecendo. Foi um eclipse semana passada muito voltado para a saúde, então tá tendo um monte de questões aí se apresentando no seu corpo físico, na sua mente também. Dias potentes para você ir pedindo ajuda, marca aqueles exames, marca aquela consulta, vai movimentando. Não negligencia a sua saúde, porque esses eclipses estão trazendo um chacoalhão nesse sentido também. Mas é isso, quem tá em outros fusos leva um pouco mais de tempo, tá? Quem tá na Europa eu gosto mais já período da tarde, início da noite. Quem tá na Ásia, na Oceania, a quarta ainda pode ser um pouco mais intensa, então tenha um pouquinho mais de paciência por aí. O período da noite tá mais interessante, mas mais tarde da noite, no dia seguinte de manhã. Mas para vocês, realmente, nessa semana, os aspectos mais bacanas estão acontecendo de madrugada, infelizmente. Eu lembro que quando isso aconteceu, teve algum mês aqui no calendário que, nossa, era um mês que na madrugada tava muito melhor sempre os aspectos, a eletiva e tudo. E eu lembro que era uma época que, de fato, o meu livro eu tava conseguindo escrever muito mais à noite. De dia não fluía, não fluía, e à noite fluía. Então, assim, tem que ter mais paciência nesses momentos. No caso, a gente tá mais favorecido aqui no nosso fuso do Brasil. No nosso fuso no Brasil, quem também tá na América do Norte também tá mais favorecido nos horários essa semana, tá? Mas é isso, eu gosto principalmente mais até 3 da tarde, porque depois não é que esteja ruim, tá? Mas talvez algumas oscilações emocionais maiores, porque os próximos aspectos da Lua são uma quadratura com Quirón, sextil com Urano, então fica suscetível a uma imprevisibilidade maior. Mas eu gosto, pra gente ficar nesse fuso depois das 10 da manhã, ou até que gosto desse dia inteiro, tá? Não é que as coisas acontecem necessariamente rápido, porque sempre quando a Lua forma algum aspecto com Saturno, pode trazer uma energia de um pouco de lentidão, mas é isso, você sente quais passos precisa dar e dá de forma firme, de forma convicta, de forma obstinada, de forma bem magnética também, super alinhado, dia super intuitivo, gente, sonhos, a gente vai sonhar muito essa semana, ainda mais, se é que é possível, não sei se vocês também estão sonhando bastante por aí, contem aqui nos comentários, mas é isso, depois quinta-feira, a gente tem a entrada de Mercúrio em Libra, que é muito interessante, vai trazer esse foco nas conversas, nos relacionamentos, as relações bastante em foco, ajuda bastante a ativar a diplomacia, ajuda de fato a equilibrar, a trazer um senso de equilíbrio mesmo a esse momento bem intenso, até a Vênus em Escorpião, como eu falei. Eu gosto muito dessa quinta para você marcar algum jantarzinho especial, tá? Quem tá nesse fuso aqui, tá? Já para quem tá na Ásia e na Oceania, eu gosto muito de sexta-feira. Sexta-feira é um dia muito especial, mas eu adoro essa quinta para você marcar um jantarzinho. Quem tá aqui no nosso fuso, quem tá aqui no Brasil, nas Américas também, que a Lua entra em Leão quase 8 da noite. Forma assistiu com Mercúrio em Libra, então muito legal, muitas conversas, entusiasmadas, tudo isso. E eu gosto também bastante dessa quinta, principalmente até 2 da tarde, depois pode começar a dar um certo sono, né, com ela em trígono com Netuno, mas também não é ruim não. Eu gosto mais até 4 e pouco da tarde, principalmente até 2 e depois a partir das 8 da noite. Só tenha cuidado se você for marcar um jantarzinho especial aqui pra você não abalada emocionalmente, atacar alguma coisa, comer aquele bolo, sei lá, de 3 dias atrás, um negócio meio duvidoso aqui à tarde, e aí com a Lua em Câncer oposta a Plutão, você, que ela vai formar
começa a oposição também no decorrer das próximas horas e fica exata aqui às 7 da noite, você come alguma coisa, dá um mal-estar no estômago, né? Ou tem alguma situação que te perturba, né? Sua mãe fala alguma coisa, muitas vezes é a mãe. Alguma situação que, nossa, te deixa mal, né? É uma situação, às vezes, que é indigesta de alguma forma. Então, só tenha atenção, porque principalmente entre 4 e 8 da tarde, alguma questão pode te acontecer que vai te abalar emocionalmente. E quanto mais você focar em usar sempre os planetas, todos os aspectos, eles querem que a gente use a energia daquele planeta. Então, quando você usar, talvez se recolhe um pouco mais, faz a egípcia, adianta tudo que for mais importante no seu dia até 4 da tarde, depois tenta pegar um pouquinho mais leve, dá um chá de sumiço, né? Vai e toma chá mesmo também, chá, muita água também, nesse horário, porque detox é super favorecido, né, com a lua em Plutão, mas pode dar algum tipo de mal-estar no estômago, alguma questão. E estudos profundos também, sabe? Então você se recolher, cuidar da sua energia, estudar, sabe? Focar em autoconhecimento, questões profundas, como o Plutão pede, sabe? Então assistir aulas aqui no app, tudo isso você consegue canalizar de forma bem positiva essa energia de Plutão, tá? E depois eu amo quando essa lua entra em Leão e formando um aspecto favorável. E depois, mesmo depois, tá? Mesmo na sexta-feira, com ela de manhã, né? Ela forma quadratura com Vênus, por isso que eu falei que eu gosto de sexta inteira para quem tá na Oceania, porque, como eu já falei para vocês, quadratura com benéficos, por mais que quadratura seja um aspecto intenso, quando é com benéficos me incomoda menos. Então, eu gosto muito de sexta-feira para quem tá na Oceania, o dia inteiro, para quem tá na Europa também. E pra gente aqui no Brasil também amo, porque ela começa o dia já formando o sextil com o Sol em Libra, ou ela tá aqui já no grau 8 ao meio-dia, mas de manhã ela formou esse aspecto harmônico e no decorrer do dia, ela se sente um pouquinho perdida, né, como se ela estivesse fora de curso praticamente, porque ela não tá formando depois mais nenhum aspecto, porque o próximo vai ser esse sextil com Júpiter em Gêmeos no sabadão. Então, ela ainda tá um pouco distante, tá vendo? Tá no grau 8, Júpiter tá só no grau 21, então demora para engatar mais esse aspecto. Então, a gente pode até se sentir meio perdido, até porque o Sol também já tá chegando muito perto aqui do Nó do Sul, mas é uma sexta-feira que a gente pode se conectar com a criatividade, o entusiasmo da Lua em Leão. E se não fosse essa proximidade aqui do Nó do Sul, eu super iria indicar muito para mudanças no visual. Se há algum procedimento, alguma questão, mudança, cabelo, com o mesmo profissional de sempre, você tá super acostumado a fazer. Por exemplo, eu que escureço, né? Passo tonalizante mais escuro no cabelo todo mês. Não tem tanto problema assim, sabe? Fazer. Agora, se é uma coisa totalmente nova, um procedimento muito invasivo, aí não indico tanto assim. Esse aspecto não é tão propenso para certas novidades, e sim para o contrário, para liberações, finalizações. Tudo tá apontando lua minguante, isso daqui, entre eclipses, etc. Mas é uma sexta-feira que pode sim ser muito entusiasmada, apesar de a gente não estar com tanta energia disponível, afinal é lua minguante, essa aproximação aqui. E aí, mesma coisa, tá? No sábado, é muito especial esse sextil acontecendo da lua com Júpiter, principalmente sábado de manhã. Pode ser um momento muito feliz, tá? Um momento legal para certas compras, conversas também que você precisa ter, certos ajustes que precisem ser feitos no relacionamento. É um momento que tá fazendo vários convites a isso. Mas é isso, nesse dia o Sol vai se aproximar e vai ficar conjunto a esse Nó do Sul entre sábado e domingo. E aí, confesso que isso daqui me perturbou, que eu falei, poxa, Nossa Senhora dos Astros, estava tão bonito a lua em Leão, formando tanto aspecto legal e foi botar esse Sol, sabe? Conjunto ao Nó do Sul, às vezes dá vontade de apagar umas coisas, né? Ou saiam Nó dos Lares daí pra gente curtir os outros aspectos em paz, né? Mas não tem jeito, é um fim de semana em que talvez, por mais que a lua esteja em Leão e muitas vezes ela é expansiva, a lua tá minguante, essa conjunção com o Nó do Sul. Então, se você sentir em fazer atividades mais se recolhendo, sabe? Atividades um pouco mais yin, né? Então, assistir filmes, coisas criativas, pintar, coisas artísticas também são super favorecidas, mas talvez não haja tanta energia disponível como a gente gostaria. Então, dorme também. A lua em Leão também é ótima para dormir, gente. Minguante, só conjunto. Se você pudesse, planeja para dormir bem, né? No sábado. E domingo, a mesma coisa. É interessante porque domingo, olha o Mercúrio também chegando, né? Esse casimiro de Mercúrio acontecendo conjunto ao Nó do Sul. É muito simbólico isso, sabe por quê? Porque tudo tá reforçando que são certas questões, principalmente nas relações, ou que através das relações a gente vai ter insights muito bacanas sobre a nossa vida, ou a gente vai ajudar outras pessoas também. Então, as trocas são muito legais nesse momento, muito importantes, e trocas profundas. Veja que interessante que no domingo a lua entra em Virgem, e como se fosse para nos ajudar, a gente tem aspectos supportive, sabe? Marte formando trígono com Saturno, então certas conversas, ter coragem de expressar os seus sentimentos, que é Marte, te ajuda em certas transformações para que você consiga construir algo melhor no longo prazo, que é Saturno. E o dia inteiro, essa lua em Virgem, repara no aspecto que ela está aplicando no decorrer do dia inteiro. Ela está aplicando um sextil com essa Vênus em Escorpião. Essa Vênus que está convidando a gente para transformar e curar certas coisas na relação. Lua em Virgem, vai, traz para aqui e para agora, para vamos resolver, vamos parar de fingir que isso não está acontecendo e assumir e conversar, colocar os pingos nos is e organizar melhor, tá? Então, às vezes, certos conflitos, certas questões que estejam acontecendo,
certos sentidos em que talvez você esteja perdendo muita energia também, você vai conseguir, através das trocas, identificar com mais clareza o que precisa ser curado, o que precisa ser transformado, o que precisa ser ajustado no seu dia a dia, nos seus hábitos, nesse relacionamento. Às vezes é isso, às vezes tá num relacionamento e sempre acontecem os conflitos pela mesma razão. E aí nesse dia, nesse momento, né, no decorrer dessa semana, às vezes você vai identificar, gente, a gente sempre briga por isso. O que a gente pode fazer para que esses conflitos não surjam mais? O que a gente precisa fazer para transformar isso, para que isso não siga se perpetuando? E a carta que eu tirei vai falar muito sobre isso. Então, muito interessante. Grandes insights, tá? Podem acontecer, porque isso está muito próximo. Esse Mercúrio do Sol, do Nó do Sul também. Então, a mente fica a mil. A gente consegue, nossa, ter vislumbres muito importantes a respeito do que precisa ser liberado. E segunda-feira, já até adiantando, não deveria trazer nesse panorama, mas até para fechar, muito interessante, porque o Casime acontece de fato na segunda-feira. Deixa eu mudar aqui para segunda. Um dia em que de manhã talvez seja um pouco intensa, tá? Amanhã de segunda, com a lua oposta a Saturno, pode sentir que tem algum tipo de peso, mas às vezes é o peso de algo que precisa ser resolvido, que não tem mais como fugir de alguma questão. Então, o final do mês chama para algum tipo de atitude. E você consegue enxergar, talvez, de fato, olha os dois aqui conjuntos no grau 7, você consegue enxergar alguma questão com mais clareza, é uma expansão da mente e isso flui muito através de certas trocas, porque Libra é muito um signo de trocas. Então é isso, ou transformações e questões que precisam acontecer nos relacionamentos ou através das relações, certas ideias se iluminam através das relações e de certas trocas. E lembre que não só pedir ajuda para outras pessoas nas suas questões, mas de você oferecer ajuda, oferecer o seu olhar iluminado, o seu olhar de fora para o outro, perguntar como as pessoas estão. Então, muitas mudanças na dinâmica de certas relações podem acontecer, ou até mesmo a respeito do que você acha que você merece viver em um relacionamento. São muitas questões, a gente vai aprofundar bastante na previsão de cada dia, tá, gente? Mas certos padrões também de agradar o outro é um momento muito poderoso para você liberar, né, esse padrão da necessidade de agradar, porque o Nó do Norte em Áries está apontando para isso nesse momento, né? Esse momento, todos esses meses, todos um ano e meio, né, com os nodos transitando nesse eixo, o Nó do Sul está em Libra, pedindo que a gente libere um pouco as expectativas alheias. O Nó do Norte está em Áries, falando, confia no que você sente que você precisa fazer. Então, podem ser liberações nesse sentido também. Muitas questões interessantes que a gente vai poder observar no decorrer dessa semana. Eu vou falar também mais sobre como vocês podem observar no mapa de vocês o que está acontecendo, né, onde essas ativações estão acontecendo, mas muito interessante. Segunda, com certeza, será um dia de muitos insights e eu gosto mais do período da tarde e noite do que da manhã de segunda-feira. Até meio-dia um pouco mais de paciência, faz o que precisa ser feito, mas cuidado para não se cobrar de forma demasiada. Depois, por mais que o próximo aspecto aqui, passado esse sextil com Marte, vai ser uma quadratura com Júpiter, eu gosto, porque como eu falei para vocês, é uma quadratura, sim, é mais intensa sim, mas é com um benéfico. Então, chama para ação, uma ação entusiasmada, uma ação resolutiva, como bem pede a Lua em Virgem, e muitos insights. Um dos dias que pode render mais insights no mês inteiro. E aí coloquei até aqui esse lembrete, né? E às 3h49 do dia 2 de outubro a gente vai ter uma lua nova e eclipse solar aqui em Libra, tá? Mas a gente vai falar mais sobre isso no próximo panorama. Mas agora eu quero contar para vocês a carta que eu tirei, gente. Ela é desse oráculo da Rebecca Campbell, que vocês sabem que eu amo. Desperte Sua Luz. Tem em inglês, tem em português. Eu tô com ele em português aqui e senti, simplesmente antes do panorama de tirar, na hora que eu tirei, falei, não posso crer. Quebre a corrente. Padrões ancestrais, cura, reescrevendo o futuro. Olha isso. Que linda essa carta, gente. Apaixonada estou e mais apaixonada ainda pelo significado dela. Vou ler para vocês. E sabe o que eu achei interessante também? Que de todos os tipos de carta, essa é a primeira, que até aqui no sumário, ela é a primeira de uma sessão que é cartas de ação. Achei bem poderoso, porque realmente é uma semana que está chamando a gente para ação de certas liberações, certas transformações. Então vamos lá. Você está sendo chamada para curar a sua linhagem familiar ou se libertar de viver a vida dos seus ancestrais. Lembrem do que eu falei disso daqui? Que vai além de nós, que não é só que são padrões nossos, questões físicas, um negócio que você está sentindo, um negócio que é difícil para você no relacionamento, que você fica reproduzindo, que, por exemplo, você viu a vida inteira, você cresceu em um ambiente em que tinha muitos conflitos e você acaba reproduzindo isso no seu relacionamento. A gente está vivendo um momento poderoso para você identificar isso, você ir atrás, você trabalhar isso em terapia. Você, por exemplo, você gosta de constelação familiar, vai fazer uma constelação
constelação, você fazer essa escolha consciente de se dedicar a tudo que está no seu alcance para você liberar certos padrões que não fazem mais sentido. Às vezes é isso, ou às vezes você ouviu a vida inteira alguma questão que você tomou como verdade e aí você, sem perceber, fica reproduzindo isso. Ou você reproduz um comportamento muito parecido com o da sua mãe ou do seu pai e você nem estava se dando conta. É um momento poderoso para você se dar conta e você fazer essa escolha consciente de começar a ter atitudes para liberar. Ainda que seja um processo, ainda que as coisas não aconteçam de uma hora para outra, é possível sim que a gente comece a dar passos para isso. E é um momento poderosíssimo para se conscientizar disso por aí. Então isso pode significar se libertar de um padrão antigo da sua linhagem materna ou paterna, curar um trauma de vida passada que nem seja seu, ou observar formas antigas de comportamento sua, tá? Formas de comportamento que já não servem mais. Muito importante também, a gente ainda tá numa alunação virginiana, por mais que o Sol já tenha entrado em Libra, e Virgem fala muito sobre hábitos, padrões, ritmos no nosso dia a dia, coisas que você fica fazendo no seu dia a dia e você sabe que não fazem bem e você continua reproduzindo. Por quê? Por que você não pode fazer a escolha de a partir de hoje, a partir de amanhã você fazer diferente? E aí você vai errar, e aí você vai, ai, fala, que saco, não consegui. Mas tudo bem, porque amanhã é um novo dia e você tenta de novo e você vai persistir até conseguir fazer com que isso seja um novo hábito seu. Então tem certas formas antigas de comportamento que já não servem mais. Nós carregamos traumas emocionais em nosso campo por até 7 gerações. Por isso os padrões familiares são os mais difíceis de quebrar. Geralmente eles não são nem mesmo nossos, mas nós não sabemos outra forma de agir e por isso continuamos a encenar esse drama. Muito interessante isso. Eu sempre fico muito vigilante com certas questões que eu observo, que eu sei, e com o tempo isso vai ficando mais fácil de identificar, opa, isso aqui eu já sei que eu não preciso mais reproduzir isso, eu já sei que isso não me faz bem, deixa eu voltar porque eu sei que é construtivo para mim, que é melhor, que é mais saudável, que é o que eu realmente mereço viver, que é a forma como eu realmente mereço me tratar. Observe isso por aí, tá? O importante é notar, quando a cura ancestral aparece, é que você não pode curar outra pessoa, e às vezes a gente perde tanta energia tentando mudar o outro, né? Mas a sua própria cura pode fazer com que a outra pessoa decida se curar também. Olha que importante isso, gente, com esse eixo desses nodos, temporada de eclipses também. A gente perde muita energia tentando mudar o outro, né? E o nó do norte em Áries está falando, começa por você. Haja, lidere a sua jornada e a sua própria cura, porque isso vai ajudando a ressignificar muitas questões ancestrais também. A energia é liberada e você está sendo guiada ou guiado agora para olhar para a sua vida e decidir o que você deseja ser. Quais formas de ser ou padrões você está pronto para liberar? Qual parte do seu futuro você deseja reescrever? Agora é o momento de se desfazer dessas amarras e sonhar um novo futuro, uma nova forma de ser. É até emocionante, né? Ação para despertar sua luz. Quais formas antigas de ser da sua linhagem familiar você está pronta para deixar ir? E quais formas antigas suas também de agir, de se tratar e de conduzir a sua rotina você está pronta para curar ou transformar por aí? Busque ajuda da sua rede de apoio, tribo, amigos, terapia, curador, o que quer que seja necessário para começar a se libertar disso. Gente, sério, não poderia ter sido mais perfeito. Quebre a corrente. Tá? Essa semana, quebre a corrente, escolha a cura e escolha reescrever o seu futuro de acordo com o que você sabe que merece viver, mas muitas vezes você se esquece, muitas vezes você se engana, muitas vezes você se sabota, e tudo bem, porque não é de uma hora para outra que a gente de repente fala, virei minha higher self aqui, mas você pode começar a fazer escolhas melhores para você a partir de agora, você pode começar a reescrever o seu futuro a partir deste minuto. Então faça isso. Comenta aqui embaixo, eu escolho reescrever o meu futuro, eu escolho a cura, eu escolho seguir o que eu sei que é melhor para mim e liberar o que eu sei que não faz mais sentido. Então, eu espero muito que essa carta e que esse panorama tenham te inspirado muito por aí. Eu desejo que você tenha uma semana simplesmente maravilhosa. E é isso, a gente se fala nas previsões de cada dia.